Fala galera, indicação, acabei de ler essa maravilha, que é outro quadrinho daquela série de que eles estão fazendo uma releitura, uma reinvenção do universo Hanna-Barbera. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre isso, onde eu comento sobre os Flintstones. Clica no cardzinho aí e assiste. Que delícia de quadrinho, muito bom, me trouxe uma nostalgia, me trouxe uma alegria de rever esses personagens. Pra gente entender um pouco melhor do universo do que esse quadrinho Future Quest, eu vou fazer uns vídeos apresentando cada um dos personagens que estão reunidos aqui neste quadrinho. Então puxa um banquinho, fica à vontade, pega aquela breja na geladeira, não esquece a minha e vamos lá. Bom galera, basicamente Future Quest ele reúne os grandes heróis da Hanna-Barbera. Heróis esses que eu conheci lá na minha infância. Eu assisti esses caras na TV Manchete, finada TV Manchete, lá na década de 80, 90. E eles pegaram todos esses heróis que faziam parte do universo Hanna-Barbera. Eu acredito que todos esses heróis estão reunidos aqui. Eles vêm de tempos diferentes, não só na ficção, mas no mundo real. Acredito que alguns estão lá da década de 60, outros 70, 80. Então eles pegaram todos esses heróis e criaram uma história em que todos esses heróis se reúnem, se encontram de alguma maneira para enfrentar um grande mal. Se você não conhece o universo Hanna-Barbera e quer pegar para ler, para conhecer a partir daqui, você vai gostar. A história é dinâmica, a história funciona bem. Só que para quem conhece os personagens, para quem foi criança, adolescente e cresceu assistindo esses personagens da Hanna-Barbera, eles têm um gosto a mais, um gosto de nostalgia, um gosto de, nossa, que legal, olha o que eles estão fazendo, olha quem eles estão trazendo, eu me lembro desse personagem. Alguns desenhos eu me lembro vagamente, a grande maioria, na verdade, porque isso eu assisti há muito tempo atrás. Alguns eu lembro com um pouquinho mais de clareza. E foi muito legal rever esses personagens aqui. E me deu vontade de ir atrás, reassistir os desenhos e relembrar quem eram esses personagens. Porque tem Johnny Quest, a gente tem Space Ghost, a gente tem Herculoides, a gente tem Birdman, a gente tem Frankenstein Jr. E a gente tem uma galera toda reunida aqui, uma galera muito boa. E eu vou começar aqui pela maior banda do universo. São os Beatles? Não. É o Queen? Não. Quem é Fred Mercury? Molejão? Não. A maior banda do universo são os Impossíveis. Eu gostava, no geral, dos desenhos da Hanna-Barbera, mas os Impossíveis eu tinha um apego maior. Eu tava tentando lembrar por quê. É uma coisa idiota que tinha, sabe? O cara tinha uma guitarra ou baixo lá que eles tocavam. Não dá pra saber, né? Se era guitarra ou baixo, quem tocava o quê. E não tem bateria os caras. Agora que eu tô me ligando, como não faz sentido. Mas enfim, e tinha uma televisãozinha assim na guitarra ou no baixo, seja lá o que for, que eles se comunicavam com o chefe deles. Eu achava aquilo muito genial, eu achava aquilo muito tecnológico, muito futurista. Esperem, rapazes, é o chefão que chama. Jesse James acaba de roubar o último Banco Nacional. Primeiro. E segundo, eu gostava da ideia dos super-heróis. Já gostava da ideia dos super-heróis, sabe? Pessoas comuns que tinham poderes e tinham um alter ego. Eles se transformavam em super-heróis para combater o crime. Eu adorava isso. Vamos lá. Os Impossíveis é um desenho de 1966. E ele fala muito sobre a época em que ele foi criado. Reza a lenda que eles queriam ironizar duas coisas culturais que estavam crescendo muito na época, que estavam na moda na época, que era o rock e as histórias de super-heróis. Então eles juntaram essas duas coisas num desenho. Normalmente as histórias são bem simplesonas mesmo. Vem um super vilão que rouba alguma coisa, os Impossíveis estão lá, os Impossíveis resolvem a parada e tudo termina bem. Até porque o desenho tem 36 episódios, galera. Só tem 36 episódios. E eu acho que eu nunca assisti todos. Eu acho que eu
quando eu assistia, deviam ser 10 episódios que ficavam repetindo em loop. Isso acontecia muito na década de 90. Cada episódio tem uma média de 6 minutos. Então é uma coisa bem rapidinho. Eu tô meio de bode dessas séries da Netflix que tem 40 minutos cada episódio. Eu não aguento mais, sabe? 40 minutos cada episódio é uma coisa demais. Então os desenhos da Hanna-Barbera dos Impossíveis de 6 minutos pra mim são ótimos. Dá pra você assistir vários episódios um atrás do outro ali de boa. E a história é bem simples. Os Impossíveis, eles são uma banda de rock. Eu já disse, eles querem fazer... Eles são bem parecidos com os Beatles. O estilinho deles, até as músicas. E eu tava reassistindo, eu fiquei me perguntando, caraca, será que essas músicas são copiadas ou tinha uma banda que fazia essas músicas pro desenho? Além deles serem um grupo musical de rock, cada um deles tem poder. E aí eles se transformam também numa equipe de heróis para combater o crime, que também tem o mesmo nome da banda dele. A banda deles são os Impossíveis e eles se transformam nos Impossíveis, os heróis. Os vilões, eles me parecem sempre ser realmente uma ironia, uma gozação aí com os vilões dos quadrinhos, sabe? O Homem Topeira, o Homem Tempo. Parece ser bem eles estão escrachando com os vilões dos quadrinhos, dos super-heróis. Enquanto isso, num velho esconderijo no coração das montanhas subreptícias, encontramos o gênio do mal, Retro Tempo. E basicamente, esses 3 garotos, não tem nenhuma garota na equipe, década de 60, né? Até hoje a gente ainda tem um machismo, imagina na década de 60. Não tem nenhum negro, são todos brancos, e cada um deles tem um poder. É engraçado que os nomes deles, civis, são os nomes deles de super-heróis, então eles não têm essa identidade. Como eu disse, a década de 60, a Hanna-Barbera, as coisas eram muito simples, não tinha todo esse trabalho de vamos definir como eles são civis, como as pessoas não sabem que eles são civis e são heróis, sabe? É muito basicão, sabe? Esquece isso, esquece essa coisa de hoje que a gente quer umas coisas mais explicadas. Eu gosto também, mas lembre-se que a gente tá falando Hanna-Barbera 1960, então desapega disso, só curte o episódio, curte o som e o episódio. Vamos nós! E eles falam isso durante o episódio todo. Vamos nós! Vamos nós! Vamos nós! E aí eles se transformavam nos Impossíveis! Roda aí! E então, os cantores impossíveis repentinamente se tornam em Coil, o Homem-Mola, Multi-Homem e Homem Fluido, prontos a fazer o impossível na causa da justiça. Vamos nós! E não vamos mais! Engraçado que o único... Porque a gente tem o Multi-Homem, o Homem Fluido e Coil, o Homem-Mola. Era o único que tinha um nome, além do nome dele, Homem-Mola, ele tinha um nome antes. E Coil é bobina, a tradução de Coil. Então ele é bobina, o Homem-Mola. Era o único que tinha, os outros não tem. Enfim, basicamente, cada um deles tem um poder. O Homem-Mola tem o corpo dele, várias partes do corpo dele se transformam em mola e um monte de outras coisas, dependendo do que ele precisa. O Multi-Homem, que eu adorava o Multi-Homem, ele pode se transformar em vários, ele cria duplicatas dele. Já vimos isso em vários outros desenhos. Tem um mutante X-Men que se transforma em vários. E ele tem um escudo que eu não lembro. Eu acho que ele usa em alguns dos episódios, mas na maior parte das vezes ele só tá ali levantando o escudo, não tem muita serventia. E o Homem Fluido, que se transforma... Quando eu era criança eu não entendia muito bem esse Homem Fluido. Por que ele não chama Homem-Água ou Aquaman? Que ele se transforma em líquidos, basicamente. Se transforma em água, eu acho. E eles formam os Impossíveis. E eu tenho um apego sentimental com isso, que eu lembro quando eu era pequeno, que quem ficava próximo aqui eram eu, tinha meu irmão mais novo e meu primo. Então a gente assistia e a gente brincava de Impossíveis. Eu lembro que eu gostava muito de ser o Multi-Homem, meu primo era o Homem Fluido e meu irmão era o gordinho, baixinho, o Homem-Mola. Nos episódios da Hanna-Barbera nunca foi explicado, nunca foi a fundo pra explicar, putz, como eles ganharam esses poderes. Como eu disse, são episódios curtos de 6 minutos cada um. Então eram coisas bem simples, acontecia, eles estavam lá tocando, seguia meio que uma regra cada episódio, sabe? Era sempre o mesmo roteiro, não era o mesmo roteiro, era a mesma estrutura de roteiro, acontecia ali e era divertido. O legal dos Impossíveis agora no nosso quadrinho Future Quest. Eles deram uma repaginada nos Impossíveis, tem aqui, eu vou procurar com uma imagem para colocar aí na edição, e eles estão bem mais da hora, tá ligado? Eles conseguiram manter
como que eu posso dizer, a base do que eram os Impossíveis lá na Hanna-Barbera. Eles não mudaram drasticamente. Os Impossíveis ainda são músicos, só que são músicos da atualidade, e eles atuam como agente secreto, tal qual no desenho antigo, mas eles deram uma camada maior aí de complexidade dessa parada deles serem músicos e serem agentes secretos. E o legal é que logo nesse primeiro volume do Future Quest, eles já deram uma origem para os Impossíveis. Como que os Impossíveis, os músicos, ganharam os poderes deles. Coisa que nunca tinha acontecido nos episódios da Hanna-Barbera. Além disso, eles ganham uma parceira, uma mulher. Claro, precisava de uma mulher, achei legal pra caralho. Mas aí eu não vou contar muito. Leia Future Quest. Eu terminei de ler o volume 1. Aliás, eu tô muito satisfeito com o universo Hanna-Barbera reinventado pela DC. Eu tô gostando muito, gostei muito dos Flintstones, gostei muito do Future Quest. Vou procurar o Future Quest Volume 2, vou procurar... Isso me interessou a ir atrás do Scooby-Doo e aí atrás de todas essas publicações que eles estão fazendo no universo Hanna-Barbera. Tô gostando muito. Fica a minha indicação aí pra vocês. Leiam Future Quest, procura aí na internet, vocês vão achar todos os 36 episódios dublados aí dos Impossíveis. É bem legalzinho, coloca aí, vai assistindo em loop. E vamos nós! Espero vocês no próximo vídeo, que eu vou falar sobre os outros personagens aqui que compõem o Future Quest. Não vou falar quem, porque eu nem decidi ainda sobre quem eu vou falar. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de largar o joinha aí. Não é inscrito no canal? Se inscreve, toda semana tem vídeo novo. E comenta aí se você lembra dos Impossíveis, se isso tocou vocês também no passado, tanto quanto me tocou. Comenta aí, esse espaço é pra gente conversar, trocar ideia. E valeu, galera. Até a próxima. Vamos nós! E não vamos sair! Novamente se torna o conjunto Os Impossíveis, até serem convocados a fazer o impossível.